Olá, meus queridos irmãos telespectadores da TV Mundo Maior, estamos felizes por iniciar com vocês mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. A semana passada nós falamos sobre o jejum, ficou faltando uma conclusão ainda a respeito do tema, que foi o versículo 18 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que Jesus disse que não devemos mostrar aos homens o nosso jejum, mas somente a Deus que vendo em segredo nos recompensará. Esse é um coroamento que Jesus traz com relação ao versículo 6,4 de Mateus. Ele nos mostra a realidade e a necessidade de realizarmos em segredo os 3 princípios básicos da verdadeira religião: a caridade, a oração e o jejum. Olha que coisa interessante. No judaísmo, eles aceitam assim. 3 coisas são importantes no judaísmo. A caridade, que é um dos princípios, inclusive, da nossa doutrina espírita. A caridade, a oração, que é a tefilá em hebraico, para nós é a prece. Então, a caridade, a prece e o jejum. O jejum aqui a gente já viu no programa anterior, que é a abstinência da comida. Para nós é a abstinência dos nossos desejos mais da alma, vícios da alma, como o orgulho, o egoísmo, a inveja, a avareza, que a gente deve se abster de usar esses elementos. Semelhantemente, o Talmud, que é um livro de estudo, o Talmud babilônico e o de Jerusalém, Yerushalmit, ele diz o seguinte: o mundo se mantém sobre 3 coisas: a Torá, o serviço divino e a beneficência. Isso significa que a Bíblia, a Torá, deve ser estudada e cumprida. O serviço de Deus como ele diz, o serviço divino é o trabalho, que significa servir a Deus. O trabalho, para nós, é uma forma de oração, porque o trabalho dignifica o homem, o trabalho só traz coisas boas para quem o pratica, com o intuito de servir, de ser útil, de fazer com amor a sua tarefa. Se você, meu irmão, faz algo ou trabalha no emprego que você não gosta, que você não se sente bem, mas eu gostaria de dar um conselho: se você não faz o que gosta, procure gostar do que faz. Vai ficar menos ruim para você. Eu já fiz muita coisa que eu não gostava, mas como eu precisava do trabalho para sobreviver, eu procurava gostar daquilo que eu fazia enquanto eu fazia. Eu dava, como diz o outro, o melhor de mim. Por isso que o serviço, o trabalho, significa servir a Deus. E ainda o Talmud fala que a beneficência é o que eles chamam de Gemilut Hassadim. Gemilut Hassadim, tem uma sinagoga no Rio com esse nome. Em hebraico significa a bondade do ser humano quando ele utiliza suas mãos, seu trabalho, a serviço do semelhante. Então chama isso Gemilut Hassadim. O profeta Miqueias, se você pegar a sua Bíblia aí no capítulo 6, versículo 8 do livro, ele diz assim: foi-te anunciado, ó homem, o que é bom e o que Deus exige de você: que você pratique a justiça, que você ame o que é direito e que você caminhe humildemente com Deus. Olha, 3 coisas interessantes: que você pratique a justiça, seja justo com as pessoas, não seja fingido, não seja perseguidor, não seja indiferente, seja justo, porque a expressão hebraica Hesed, que é justiça, por isso que ele diz Gemilut Hassadim, é uma
espécie de bondade, justiça para com o outro, você cresce muito quando você não vê diferença entre aqueles que lhe cercam e trabalha sempre no sentido de ajudá-lo, de fazer o bem, de fazer para ele aquilo que você gostaria de fazer. Então, pratique a justiça. Ame o que é direito. Não faça nada que você não se sinta bem fazendo, que você pressinta ou desconfie que aquilo não é honesto, que aquilo não é correto, que aquilo vai causar prejuízo a alguém. Então não faça. E caminhe humildemente com Deus. Olha aí, a humildade aparece de novo no princípio, que a humildade é a antagonista direta do orgulho e do egoísmo. É a maior inimiga do orgulho e do egoísmo, é a humildade. Se você tem humildade, você vai perdoar mais, você vai entender mais as coisas, você vai ser mais tolerante, você vai ser mais compreensivo. Aí, eu gostaria de fazer agora uma observação para você. Olha o que é que diz Miqueias, né? Como nós já vimos. Pratique justiça, ame o que é direito e caminhe humildemente com Deus. Sabe o que eu gostaria de dizer a você? Que para você fazer isso, você não precisa de religião. É curioso, né? Basta você querer. Por isso que Jesus está com os religiosos e os não religiosos. Basta que você ame e siga o seu caminho humildemente com Deus. Pratique a justiça. Ame o que é direito e caminhe humildemente com Deus. O Papa Francisco disse certa vez que se engana os católicos se pensam que só eles estão salvos. Todo aquele que fizer o bem, ajudar o pobre, praticar a caridade, está salvo. Mesmo que não seja religioso, em outras palavras, mesmo que seja ateu. Então observe que me é mais o que você faz do que o que você diz. Eu tenho um provérbio, me perdoe que eu não me lembro de quem é, mas é para se refletir. Ele diz assim, 2.000 pessoas orando fazem menos do que 2 mãos trabalhando. Então 2 mãos que trabalham, por isso que o trabalho está aqui. O trabalho é uma das coisas, né, que Deus diz que quem trabalha, a Torá diz que quem trabalha serve a Deus. Então, 2 mãos trabalhando realizam mais do que 2.000 mentes orando. É preciso frisar isso aqui, porque aqui o que está mostrando Miqueias é que se você pratica a justiça, ama o que é direito e caminha humildemente com Deus, você está no caminho certo. Essas são as observações que nós teríamos para fechar ou concluir a parte do jejum que nós começamos no programa anterior. E nós passamos aqui para o capítulo 6, versículo 19, onde Jesus diz assim, não acumuleis tesouros na terra, onde a podridão e a traça se decompõem, onde os ladrões penetram e roubam. Ele inicia nesse versículo uma nova visão do ensinamento. Qual é, meu querido telespectador? Se você não acumula tesouro na terra e acumula tesouro no mundo espiritual, onde a traça não come, a podridão não destrói, o ladrão não rouba, você está trabalhando para seu futuro espiritual. Tudo aqui passa. Nada aqui nos pertence. Nós aqui não temos nada. Nós aqui só aproveitamos o que somos. Então, a diferença entre ser e ter é muito grande. E como você não sabe a hora que você vai, é melhor você pensar um pouco antes de você
praticar determinados atos. Seja vigilante, vigiai e orai, como está lá em Mateus. Jesus coloca isso para a gente. É muito importante. E que a gente saiba que nós temos duas partes distintas. O material e o espiritual. Eu vou encerrar essa primeira parte do programa, porque eu tenho uma pequena história para contar no começo da segunda, que é para vocês sentirem algo que nós presenciamos na nossa infância, que não esquecemos jamais, porque mostra que o que a gente é o que a gente é espiritualmente e não materialmente. Não saia daí que nós retornaremos num minuto. Até já.